Rapaziada, não vou mentir que tá difícil conter a emoção, mas eu acabei de terminar a segunda temporada do Solo Leveling. E, mano, definitivamente virou um dos meus animes favoritos. E essa bagaça tá muito boa. Eu não achei que eles iam conseguir se superar da primeira temporada, mas eles se superaram em alguns quesitos, sim. E eu queria trocar uma ideia hoje com vocês, mano, sobre essa segunda temporada, o que aconteceu de tão relevante nela e por que ela é tão boa. Lembrando que esse vídeo vai ser spoilers, então só bora. Mano, pra começar já a temporada daquele nível, a gente tem uma luta incrível do Jinwoo ao lado do Igris e do seu mais novo companheiro Iron contra o boss elfo de gelo lá. E essa batalha, ela já é épica por si só. Só que, mano, aquele cenário gelado eleva muito a intensidade do combate. Pelo menos pra mim, a estética de neve e o Jinwoo com aquele casaco dele deixou a luta simplesmente sensacional. Além disso, algo muito legal que eu não sabia até essa luta é que o Jinwoo ele também consegue criar sombras a partir de humanos, como ele fez, né, nessa mesma dungeon com aquele caçador do rank A. É insuportável, inclusive, o cara é chato pra cacete. E também, logo no início da temporada, a gente já é apresentados o pai do Jinwoo e o irmão daquele cara que ele teve que matar na primeira temporada, que inclusive é a porra de um rank S. Então a gente já começou a temporada desse nível. Depois de terminar aquela raid do Portal Vermelho e conseguir ganhar do boss elfo de gelo, que no caso ele não conseguiu transformar ele em sombra pra mudar ele pro time, algo que eu achei muito foda, o Jinwoo ele começa a retornar ao Castelo Demoníaco, onde ele tinha enfrentado os Cerberus na última temporada, e ele consegue avançar até o andar 75, mas ele precisa voltar por falta de suprimentos e itens. E além disso, ele percebe que ele precisa refazer o teste de rank, porque ele percebe que ele precisa de itens melhores, e seria muito estranho um rank E conseguir itens rank S, então ele precisa refazer a avaliação. E quando ele já chega lá para poder fazer a reavaliação, a máquina falha. Aí a mulher lá, ela até chama o supervisor dela, e ali ele já percebe que o Jinwoo é um rank S. E mesmo sem ser oficial, várias guildas e a associação de caçadores começam a prestar atenção nele. Tanto que os dois líderes das principais guildas da cidade vão falar com ele, os dois rank S inclusive. Só que o Jinwoo ele nem dá bola, ele tá muito mais focado em conseguir itens novos e conseguir pegar o Elixir da Vida para poder salvar sua mãe. E no dia seguinte ele já parte em uma mineração de dungeon nível A para conseguir dinheiro para conseguir itens melhores e finalmente conseguir concluir a dungeon do Castelo Infinito. Só que acontece um probleminha no meio. Bom, e depois de terminar a mineração naquela raid de rank A, surge um grupo de ataque precisando de alguém para carregar os equipamentos. E como o Jinwoo percebeu que ninguém ia querer ajudar porque todo mundo estava num rank muito baixo, Jinwoo se propõe a ajudar. E mal sabia ele o que encontraria nessa dungeon. Assim que entram, tudo parece normal, só que tinha alguma coisa estranha. Até que surgem finalmente os orcs vermelhos. E mesmo com o Jinwoo ajudando escondido a rapaziada, usando furtividade, eles acabam cercados e forçados a seguir até o líder, o Kargalan. Ao chegarem, ele começa a espancar o líder do grupo. E daí, depois de um tempo, o Jinwoo realmente decide agir. E ele parte pra cima pra porrada junto com suas sombras. No fim da batalha, ele consegue diversas sombras fortes. Além do exército de orcs, ele conseguiu aqueles 4 generais muito fortes e o próprio líder, né, o Kargalan. E assim, eu gostei muito dessa luta, achei muito foda. Só que a batalha contra o boss final em si, o Kargalgan, eu não gostei muito. O que eu gostei mesmo foi a briga do exército e a luta do Jinwoo com os 4 generais. Isso sim eu achei foda. Só que a batalha em si contra o boss eu não achei muito bom. Só que até que acontece um bagulho muito foda. Um tempo depois dele terminar a raid, o Jinwoo ele retorna ao local do teste e dessa vez ele realiza a avaliação em outro lugar, só que agora de maneira oficial. E finalmente Jinwoo é nomeado o 10º rank S do país. E depois desse feito, ele fica rapidamente muito famoso. Ele começa a aparecer em todos os canais de TV, a irmã dele que estava mexendo no celular, ela também vê ele na TV, e ela fica abismada, né, porque ela não imaginaria que o irmão dela, que era um bosta até ontem, ficou pica pra caralho. Só que mesmo com tudo isso, o Jinwoo ele ainda só tem um objetivo, que é conseguir ajudar a mãe dele. E agora com a carteirinha de rank S dele, ele consegue dispersar a população e vai até uma loja de armas, de equipamentos de alto nível.
para poder finalmente conseguir terminar o castelo demoníaco. E depois de uma grande batalha no 100º andar, e ele derrota o monarca dos demônios e finalmente consegue o último item, que é o último item poder conseguir criar o Elixir da Vida e é finalmente acordar sua mãe. E detalhe, na segunda vez que ele vai ao castelo, ele se encontra com uma cavaleira que ela acaba se rendendo. Aí ele acaba conversando um pouco com ela, seu nome é Essel, e uma coisa que eu achei legal é que o fato dela aparecer ali mostra que em algumas dungeons podem existir realmente pessoas reais vivendo nelas, e não apenas criaturas mágicas sem pensamento nenhum, que era o que eu pensava que só tinha antes. Então, algumas criaturas, principalmente dependendo do seu nível, elas começam a ser racionais. E depois disso aí também tudo, ela acaba se rendendo e tal, e ele se torna um aliado, porque como ela sabia dos lugares das permissões, que são mais ou menos como escadas dos próximos andares, ela acaba ajudando muito o Jin-Woo nessa caminhada. Tanto que quando ele termina esse castelo, acaba que o pódio desse castelo acaba ficando pra família dela. E tipo assim, toda essa batalha do Jin-Woo no castelo, ele finalmente conseguindo o Elixir da Vida, e principalmente o fato dessa menininha, essa Essel aparecendo, eu acho que tornou esse mini arcozinho muito foda. Também que eu não vou mentir, eu achei o arco, assim, no geral, tirando a última batalha, mais ou menos, assim, não teve grandes batalhas e não teve grandes desafios, mas eu gostei. Foi como um arco de treinamento, digamos assim, ele conseguiu upar bastante nesse lugar. E eu gostei sim da batalha final, a batalha final foi muito foda, e aquele boss lá do Monarca Demoníaco, ele acabou dropando aquela espada dele muito irada, né? E no geral eu gostei muito dessa parte aí, tá ligado? Já com a cura da sua mãe em mãos, Jin-Woo ele sai voando direto pro hospital. Principalmente depois ele conseguir aquela nova magia, que eu não sei se é bem uma magia, mas aquela nova habilidade que ele tinha adquirido, que ele consegue trocar de lugar com a sua sombra, que também foi usado mais pra frente no arco Jeju. Mas enfim, ele sai voando pro hospital com essa nova habilidade, e ele finalmente dá o Elixir da Vida pra mãe dele. E passam alguns segundos assim, e eu realmente fiquei pensando que a poção não ia fazer efeito, só que graças a Deus ela funcionou. E a mãe dele simplesmente acorda. E cara, essa cena eu achei muito boa. Eu quase chorei junto com essa cena, ela é muito bonita. A trilha sonora, a animação da lua assim na cara deles, o Jin-Woo chorando, eu achei muito foda. Eu também queria aproveitar esse espaço para poder falar de uma certa polêmica que teve acerca dessa cena, inclusive, que o Jin-Woo chorou, que eu não sei se foi só o pessoal do Oriente comentou, ou se também o pessoal do Ocidente, o pessoal do Japão e tal comentou sobre, que muita gente não gostou que ele chorou. Porque a obra demonstra que ele é o B10, não sei o que das quantas, e quando ele chora, ele meio que quebra isso. E eu discordo totalmente dessa opinião. Porque, pra mim, quando você faz um personagem chorar, você dá outra camada pra ele. Sem contar que, porra, o Jin-Woo, ele tá ali, ficando mais forte, treinando até quase morrer, pra isso. Tudo que ele queria até agora era só pra curar a mãe dele. Então, tipo assim, quando ele chora, você consegue realmente ver a real importância que a mãe dele tem na vida dele. Eu não acho que isso descaracterizou o personagem, nem deixou os feitos dele mais fodas do que são, só por conta disso. Na real, eu achei que só aprimorou o que já tinha feito. E basicamente acho que essa é a minha opinião sobre isso. Bom, e agora a gente vai para uma das minhas partes favoritas, se não a favorita da temporada. Mas vamos lá. Na primeira temporada, a gente descobre que tem uma formiga na ilha de Jeju que conseguiu chegar numa ilha próxima, que tinha uma mini cidadezinha lá, e causou um verdadeiro caos. Ela matou dezenas de pessoas, incluindo alguns caçadores rank B, e ela só foi morta quando um rank A chegou lá. E isso deixou todo mundo com muito medo, já que o continente, né, ficava muito perto daquela ilha. E logo logo as formigas iam conseguir evoluir e a maioria ia conseguir asa e ia chegar perto. Aí a notícia explodiu rapidamente e a Associação de Caçadores se viu obrigada a iniciar a quarta raid Rank S na Ilha Jeju. Só que essa missão obviamente não seria fácil. As últimas missões, todas a gente perdeu. Então, o que eles decidiram fazer? Se unir com seus rivais, os japoneses. Até que o encontro entre os caçadores da Coreia e do Japão aconteceu. E no início, os japoneses, eu não vou dizer menosprezaram, mas não acreditaram na força dos coreanos, com exceção do Jin-Woo, obviamente. E para provar a sua força, os caçadores da Coreia sugeriram um combate 4v4. Só que mesmo assim foi um combate que não foi muito da hora e a Coreia perdeu.
Só que o verdadeiro destaque, e que é uma das minhas partes favoritas dessa temporada, veio depois, quando o Goto demonstrou interesse em lutar com o Jinwoo. Então o intérprete lá foi conversar com o Jinwoo, e a única condição que o Jinwoo impôs para lutar com o Goto era que ele não podia se segurar. Porra, muito foda. E depois disso, o Goto aceita, com certeza, e a luta começa, só que ela dura muito pouco, já que os caçadores da Coreia e do Japão perceberam que os dois iriam se matar, e interrompem o combate, precisando de 2 de cada lado tendo que interromper o seu lutador. E, mano, essa cena eu achei simplesmente muito foda. Na hora que eles tiveram que parar os dois, eu tive que pausar o anime e dar uma respirada, porque aquilo foi muito foda. Foi intenso demais, tá ligado? Eu espero que não tenha só eu espero que não tenha só eu que tenha me sentido desse jeito, porque eu achei muito pica. E além disso, da cena em si já ser muito pica, ela me lembrou, eu acho que outra cena de algum outro anime, talvez o Naruto, quando o Jonin tinha que parar o Neji, só que não foi exatamente a mesma coisa, porque obviamente o Goto e o Jinwoo estão em outro nível. E mesmo assim, apesar dessa parte que eu gosto muito, o Goto me decepciona mais pra frente contra o Beru, porque, porra, eu nem consegui saber como que o cara luta, porque ele morreu em 10 segundos com o Beru, tá ligado? Pô, podia ter tido pelo menos um mini combatezinho entre os dois, né? Mas tudo bem. Mas agora que a gente vai finalmente pro ponto alto da temporada. Bom, depois de todo esse encontro dos caçadores, Jinwoo decidiu que ficaria em casa. A sua mãe tinha acabado de chegar em casa, enfim, ele queria ficar um tempo com a mãe. No dia seguinte, a quarta raid Rank S na ilha de Jeju tem seu início. E tudo parecia até que tranquilo. Os caçadores Rank S estavam conseguindo lidar bem com as formigas, e a missão ela era bem clara. Os caçadores da Coreia iriam invadir o ninho e matar a rainha, e os caçadores do Japão manteriam as formigas do lado de fora ocupadas. Até que algo inesperado acontece. Uma formiga preta surge. Beru acorda. E aí tem a minha cena favorita de Solo Leveling, que eu revi pelo menos umas 10 vezes. Que é o Beru dando um pau em 6 caçadores Rank S ao som de Dark Aria. Puta merda, simplesmente absoluto cinema. Essa cena pra mim superou a primeira cena da primeira temporada com Dark Aria, que é ele matando aqueles 5 caçadores numa dungeon. E aquele chega pra lá, que o Beru já chega na Charré, é simplesmente insano, que ele destrói ela na parede. E depois de matar todo mundo, ele ainda mata o Rank S Healer, comendo a cabeça dele. E depois disso, ele vai até o suposto rei dos humanos, que é o Goto, que não dura nem 10 segundos na porrada. E eu fiquei bem decepcionado com essa cena. E porque, porra, ele era dito como tão forte assim, e tanto que quando ele morreu, o presidente do Japão ficou muito puto que ele tinha morrido, porque ele era o mais forte que tinha. Então, eu esperava mais dele, eu achei que ia dar pelo menos uma mini lutinha. E o pouco que a gente viu dele foi naquela semi-luta com o Jinwoo, que nem foi muita luta, porque eles tiveram que parar. Então, né. Mas enfim, pelo menos ele segurou por tempo suficiente para que os Rank S se recuperassem. Mas eles mal tiveram tempo para se recuperar, porque o Beru já voltou. Mas ainda bem que até lá o Jinwoo finalmente apareceu. Ele chega através da sua sombra com aquele poder, com aquela habilidade lá que eu tinha falado anteriormente. E sem muito tempo de descanso, o Beru já chega surgindo pra briga. Aí o Jinwoo já chega tentando botar o cara pra cima. Falou que ele era só um inseto de merda. E assim se começa o maior momento da obra, que é a batalha mais insana, a batalha final de temporada. E sendo bem sincero, sobre a luta em si, eu não achei nada demais. Não tô falando que a luta é ruim. Só que, por exemplo, na luta contra o Wiggles da primeira temporada, eu achei que foi muito mais empolgante e sufocante. Porque, porra, assim, nessa luta, com 3 minutos de porrada, o Beru já tava querendo fugir do Jinwoo. Só que foi o que eu falei, eu não achei a luta ruim em si. Só que eu esperava mais emoção e que tivesse mais sensação de perigo. Mas enfim, depois da batalha, o Jinwoo ele só começou a se preocupar com a Charré, aquela menina douradinha, loira do Rank S, né? Que ela tava bem à beira da morte, ele não conseguiu deixar nenhum item pra ela, nenhum item de cura. Ele até tentou dar pra ela o elixir da vida e não tava dando certo. Até que Jinwoo, ele se vê sem saída. E ele precisa transformar aquele healer Rank S em uma sombra pra poder conseguir usar os seus poderes pra conseguir curar a Charré, que nenhum item tava dando certo. E depois disso, acontece uma cena que eu achei muito foda. Que, assim, ela é desnecessária, mas eu gostei muito da cena. Que o Jinwoo, ele transforma ele em sombra.
E depois dele curar a menina lá, ele decide libertar. Num ato de respeito ao caçador. Tanto que aquele cara, o do cabelo, o ruivo lá, ele até fala que ele não gostava de estar em batalhas. E o próprio Jin-Woo, ele já falou que, tipo, não, ele já ia libertar ele mesmo. E foi um momento muito simples, que ele só libertou um caçador. Só que eu achei que eles deram um significado muito bom pra isso, e eu achei muito da hora. E depois disso daí, todos os Rank S's, eles, mesmo curados, eles deixam a ilha. Mas o Jin-Woo, ele fica pra dar uma limpada nas formigas e fazer o que todo mundo esperava, que é transformar o Beru em uma sombra. E quando ele faz isso, fica claro que o Beru, ele tá em outro nível de sombra. Desde a transformação, ele já mostra o quão insano ele é. Ele volta para aquele casulo que ele tava anteriormente, daquele ovão, e sai ele faz uma animação de novo com uma sombra, que é simplesmente irado, tem a animação dele abrindo as asas, é muito foda. Depois disso, ele conversa com o Jin-Woo, que jura lealdade a ele, e o Jin-Woo fica com o cu na mão, e ele falou, caralho, que porra é essa? Uma sombra conversando comigo. Mas no final ele só dá um nome pra ele dá uma ordem dele pra ele poder matar algumas formigas e fica tudo suave. E com a missão finalmente concluída, acontece um memorial para as pessoas que morreram no incidente da Ilha Jeju, e o Japão perdeu 7 de 10 caçadores Rank S. E eu fiquei sabendo mais anteriormente que o Japão, no manhwa originalmente, né, eles eram vilões, então eles se fuderam. Pô, perderam mais da metade dos seus caçadores Rank S, que não é fácil de conseguir. Mas enfim, depois do memorial, o líder da associação de caçadores tenta conversar de novo com o Jin-Woo para saber quais são os planos pro futuro. E o Jin-Woo revela uma coisa que eu não esperaria dele, que ele deseja criar a sua própria guilda. E sobre isso, eu não sei muito o que pensar sobre, porque até agora eu não entendi qual que é a real vantagem da guilda pros caçadores que fazem parte delas. Porque eu até entendo a importância da guilda para as cidades e para a história, só que para os caçadores individualmente eu ainda não consegui entender um motivo. Além disso, a temporada ela termina com alguns ganchos, a maioria eu não entendi muito bem. Eles mostram um caçador provavelmente muito foda, eles também mostram o pai do Jin-Woo e um cara muito estranho lá que cria portais. Enfim, basicamente a temporada termina desse jeito. E também o pai do Jin-Woo nessa temporada ele só serviu pra uma coisa, que foi dar um pau naquele cara do Rank S lá, chatão da primeira temporada. E basicamente só isso. Só que sobre a temporada em si, cara, essa temporada foi muito boa. Eu gostei muito dessa temporada. A animação dela foi muito pica, a história dela me surpreendeu. Porque depois da primeira temporada, eu fiquei com um relativo medo do que eles iam poder fazer com essa temporada. Porque, convenhamos, podia sair uma coisa muito ruim. Só que essa temporada mostrou pra gente que eles conseguiram fazer algo legal. E já tem planos pra uma próxima temporada. A única coisa que eu tenho receio é que, o que eles vão fazer agora? Porque, tudo bem, essa segunda temporada mostrou que eles conseguiram lidar muito bem com o poder do Jin-Woo. Só que daqui pra frente eles vão conseguir lidar muito bem com isso? Esse é o meu receio. E mais uma coisa sobre esse último episódio, eu achei ele bem paiazinho. Tirando a metade o começo pra metade, beleza. Só que do começo pro final, os ganchos que eles deixaram eu não achei muito da hora. Podia ter mostrado algum outro boss mesmo. Mas no final, cara, uma temporada muito boa. Tudo bem que eu falei tudo que acontece nessa temporada. Só que eu recomendo muito que assistam. É uma temporada muito boa. Solo Leveling é uma obra que eu gosto muito. E é basicamente isso. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E bora pra frente.